E algo que o senhor disse agora foi bastante interessante, né? Que nós temos, como cristãos, temos responsabilidade. E essa palavra responsabilidade não é só na nossa vida cristã, dentro da igreja ou com a nossa família, mas é algo que nós devemos trazer para a política. O país passa por uma fase que dispensa comentários. Todos nós brasileiros sabemos bem o que temos vivido nesses últimos anos. E é hora de mudar, é hora de rever, de repensar algumas atitudes, conceitos. E nós, como povo de Deus, temos uma autoridade no mundo físico e espiritual. E eu penso que é hora de nós agirmos. Eu queria pedir, então, que o deputado, pastor, porque não dá para separar um do outro, né? Enfim, é uma pessoa só. Mas que o senhor dissesse o que nós, como cristãos, eleitores, devemos prestar atenção nesse ano. Como você indagou o deputado e o pastor, eu vou começar provocando tanto você quanto aqueles que estão nos assistindo ali. Alguma vez já passou pela sua cabeça a seguinte frase: a Bíblia diz que toda autoridade é por Deus constituída. Você nunca se perguntou, será que foi Deus que colocou o PT para governar o país? Será que foi Deus que levantou Hitler para governar a Alemanha e matar 6 milhões de judeus? Os crentes sempre deveriam fazer essas indagações. Eu fiz e cheguei a uma conclusão lógica. Quando Paulo fala que toda autoridade é vinda de Deus, Paulo vive num mundo diferente. Paulo escreve para suas igrejas que têm uma influência judaica muito forte. E nós sabemos que toda autoridade judaica era ungida, separada. O rei, o sacerdote e o profeta recebiam óleo sobre a cabeça. Daí, autoridades constituídas por Deus. O regime deles era diferente do nosso. Paulo escreve para alguém que vive sob um regime teocrático, ou seja, Deus é quem governa. Nós vivemos no Brasil. O nosso regime não é teocrático, é democrático. O que é democracia? É o poder que emana do povo. É o povo quem escolhe. Então aqui está a explicação. Por que o Brasil afundou? O Brasil afundou porque o povo escolheu o governante. Não foi Deus quem escolheu o governante. E o povo sempre terá na democracia o governante que ele escolhe. Por que escolheram durante 13 anos um regime comunista, materialista? Por que escolheram um regime que trouxe a falência da família, que calou milhares de cristãos? Quando eu era menino diziam assim, olha, cuidado com o Lula porque ele é comunista, vai fechar as igrejas. E de repente parou o medo, porque vieram pastores grandes, de grandes denominações, dizendo assim, não, o Lula não é comunista, o comunismo acabou com a queda do muro de Berlim, não vai fechar a igreja. Os crentes pensavam em arma, em cadeado, e de repente fecharam igrejas de outra forma. Criaram leis como a lei do silêncio, a lei do psil, começaram a colocar a igreja dentro de ministérios públicos para sofrerem pressões. Começaram a tirar do pastor a vocação e transformar o pastor em empregado, e agora pastores, quando saem de um ministério, levam a igreja na justiça. Igrejas estão sendo condenadas. Há um grupo em Brasília querendo tarifar as igrejas, porque a igreja é uma instituição sem fins lucrativos, mas nós temos muitas igrejas que dão mau testemunho. Então, dentro de um regime materialista e comunista, imposto pelo próprio povo, eles conseguiram uma maneira de destruir a igreja. Não conseguem destruir a minha fé, Thalita, nem a sua, porque nós somos criados na igreja. Mas e a fé do seu filhinho que está ali? Ele vai para a escola. A escola é uma autarquia que é dominada pelo governo. O MEC manda nas escolas públicas e universidades. As matérias ensinadas na escola são de autorização do governo. De repente começam a ensinar para o seu filho que Deus não existe. O que existe é apenas a teoria de Charles Darwin, que o homem veio do macaco. Quando começam a ensinar para o seu filho, não, seu pai e sua mãe são retrógrados e atrasados. Você precisa experimentar o sexo cedo. Não importa se você sente atração por homem ou por mulher, experimente menino e menina. Tem cartilhas assim hoje. E a culpa é de quem? De Deus? Não, a culpa é de quem colocou esse povo lá. E a culpa é da igreja também, porque a igreja hoje representa 30% da população. Nós somos 40 milhões de evangélicos. Nós poderíamos definir hoje a presidência da República. Poderíamos colocar as maiores autoridades. Veja só, nós não temos um evangélico dentro do Supremo Tribunal Federal. Nós não temos dentro do Supremo Tribunal de Justiça.
Nos 3 poderes, nós temos agora no legislativo, e Deus usou a minha vida para abrir os olhos da igreja. Eu fui eleito em 2010, e de repente em 2014, quando sou reeleito, nós fazemos a bancada evangélica crescer de 60, fomos para quase 100. As pessoas viram, calma aí, porque a igreja era contra a política. Pastor que se mistura com política tá desviado. Não era assim que falavam para nós? E de repente eles veem um pastor entrar na política, e a igreja não perdeu um pastor, a política é que ganhou um profeta. Então a igreja tem que ter consciência, a igreja tem que exercer o seu direito de cidadania, a igreja não pode vender os seus votos, o pastor não pode vender a igreja como curral fechado, entendeu? Então nós temos que mudar, nós temos que descobrir em quem nós estamos votando. Não adianta mandar um crente para Brasília, tem 96 lá, só que pergunte aí para o seu irmão se ele conhece o nome de alguns. O meu, tenho certeza que vocês vão conhecer. Não estou fazendo aqui defesa própria, mas o nome Feliciano ficou conhecido por quê? Por causa das brigas. Eu comprei as brigas da igreja, eu comprei as brigas da liberdade de expressão, eu comprei a briga da liberdade religiosa. Tem gente que pensa que política tem que cuidar só de saúde, de educação. Existem várias áreas da política e não dá para atuar em todas ao mesmo tempo. Então eu levantei a bandeira mais pesada, que é a bandeira da família, porque ela esbarra nos usos, no costume, no moral, e nós vivemos num mundo de cabeça virada. A igreja precisa exercer o seu direito de cidadania, e crente tem que procurar alguém, quem votar, alguém que ele tenha confiança. Procure saber o partido que a pessoa está. Não vote só em uma pessoa, vote também em um partido, porque às vezes você vota no irmão nosso, como tem casos de crentes que são do PT. Nas nossas brigas não vêm, eles são proibidos, porque esses partidos são como uma religião. Espero ter esclarecido alguma coisa aqui. Falando um pouquinho, pastor, sobre família, né? Eu tenho aqui o meu esposo, o meu filho, nós estamos sempre juntos. Eu creio que, eu sei da promessa de Deus e creio que um dia a gente vai estar numa correria um pouquinho maior, mas eu não consigo imaginar a sua correria, né? E como o Senhor lida e a sua família lidam com isso, né? Eu sei que nós já recebemos o Senhor, não sei se o Senhor vai se lembrar, muitos anos atrás, long time ago, em casa, na casa do meu sogro, onde o Senhor, né, não só foi, mas levou exatamente, da minha sobrinha, há muito tempo atrás. Não precisamos falar quanto tempo, né? Porque assim, deve ser uma coisa boba, alguns meses, assim, mas, e o Senhor estava com a sua família, e eu tenho certeza que hoje, mais do que naquela época, esses momentos vão se tornando mais raros. E num ano eleitoral, quase, hoje eu estive com um ministro, e conversei com o segurança dele e falou assim: olha, eu não vou para minha casa tem quase um mês que eu não vejo a minha família. Então eu pude imaginar a vida do ministro, né? E enfim, de todos vocês que têm essa vida assim tão corrida. Primeiro eu queria pedir a sua visão sobre isso, como o Senhor lida pessoalmente com isso, com a saudade, com a carência de às vezes sentar e encostar, né, a cabeça no ombro exatamente da sua esposa, e como a sua família também tem lidado com essa pressão. Bom, família é tudo, né? Família é tudo. Nós às vezes queremos proteger o Estado, né? O Estado seria o Brasil, é um Estado democrático de direito, e nos esquecemos que antes do Estado vem a nação. O Estado é a letra fria, é a parte jurídica. A nação é o povo, mas antes da nação ainda vem a sociedade, repartida com suas culturas regionais. E antes da sociedade vem a família, que é a célula máter da sociedade, é a célula nuclear da existência da raça humana. Então quem não tem família não tem nada, né? A família é o porto seguro. Jesus na cruz olhou para baixo e viu que só ficou do lado dele a família e João, que ele chamava de melhor amigo. Então na hora da adversidade é a família que fica do nosso lado, né? Eu já passei inúmeras, você me conhece, tudo que acontece comigo vai para o Jornal Nacional, e a vida pública não é fácil, porque quando eles não conseguem te
te atingir, porque não encontram um telhado de vidro, porque sabem que você é uma pessoa honesta, eles criam, inventam. A Dilma mesmo disse uma vez numa entrevista que na política se faz o diabo, né? Então tente interpretar isso, se faz o diabo. Eu mesmo fui acusado já de tanta coisa, racista, homofóbico, estuprador e por aí afora. E só tem uma razão pela qual eu estou de pé: família. Que a família é o porto seguro. A família é para quem você olha e vê se eles acreditam em você ou não. É claro que eu me importo com a opinião pública, porque eu sou uma pessoa pública, mas antes da opinião pública eu olho para o rosto das minhas filhas, eu olho para o rosto da minha esposa, minha companheira. Ano passado, dia 11 de dezembro, fizemos 25 anos de casado. 25 anos, bodas de prata. Eu tenho uma filha de 22 anos, tenho uma filha de 16 e uma de 15. E detalhe, sou amigo das minhas filhas, confidente delas. Eu tenho uma filha que mora na capital sozinha, faz faculdade aqui, né? Então imagine como é. Então família é tudo, repito, família é tudo. Como é que eu administro isso? Como eu não consigo dar quantidade de tempo, eu dou qualidade de tempo. Eu fico basicamente um dia por semana em casa, 24 horas. Eu fico terça, quarta e quinta pela manhã em Brasília parlamentando. Quinta noite, como hoje, eu estou aqui pregando. Prego quinta, sexta, sábado e 2 domingos por mês fora da minha terra. 2 domingos por mês eu prego da minha igreja porque eu sou pastor de ministério. Então eu fico em casa geralmente os domingos à tarde e à segunda-feira. Aí na segunda-feira o que eu faço? Eu consigo almoçar com as crianças, busco algumas na escola. No finalzinho do domingo eu ainda vejo minha filha, porque ela mora aqui, vai para casa todo fim de semana. No domingo à noite ela vem, então ainda dá tempo de dar um abraço, um beijo. A minha esposa também estuda, faz faculdade, então aí eu levo a minha esposa na faculdade. Aí na segunda-feira à noite eu tiro um momento para descansar, onde eu vou ao cinema, gosto de assistir um filme. É o momento que eu tenho para me desestressar. Então quando eu estou com a família é muito intenso, é muito calor humano. Minhas filhas me amam, têm orgulho de mim, sofremos juntos, somos família, não há família perfeita, né? Ainda mais para quem tem filho adolescente, que você não sabe o que é isso ainda, porque o seu aqui é só um pinguinho de gente ainda, né? Mas até aqui nos ajudou o Senhor, e eu posso repetir a velha oração, né, da Bíblia: eu e a minha casa servimos ao Senhor. E a família passa por todo esse processo de união. Sem isso, a família é destruída. E temos hoje, dentro da vida pública, um pensamento marxista, né, que é o marxismo cultural, é um comunismo travestido de humanismo, onde se prega que as minorias têm que estar acima das maiorias, né? E em nome dessas minorias estão destruindo a mente das nossas crianças e criando uma confusão mental dentro da própria família. Os nossos filhos cristãos, por exemplo, a senhora que é mãe que está me assistindo, tome cuidado, olhe os livros que as suas crianças estão aprendendo e cobre do diretor, porque o diretor não pode doutrinar o seu filho. Ele é pago pelo Estado para ensinar, não para educar. Quem educa é pai e mãe. Eles não podem ensinar coisas contrárias à sua ideologia familiar. O Pacto de São José de São Francisco, que é o Pacto Internacional dos Direitos Humanos, já diz em um dos seus incisos que cabe à família ensinar ao seu filho sobre crença, sobre bons costumes e moral. O Estado não tem que interferir nisso, né? Mas como o nosso país está de cabeça para baixo exatamente por causa disso, cumpre a família cuidar. Ensina a criança no caminho que ela deve andar e ela, quando crescer, não se desviará dele. Então família é tudo, cuide da sua família. Eu quero finalizar, já caminhando para o finalzinho da nossa entrevista. Eu sei que o senhor ainda tem compromissos nesta madrugada, até às 5 da manhã. O senhor falou algo interessante. Eu queria encerrar com essa deixa. O senhor falou sobre a autoridade, né, da família, o poder da família. E o nosso país, nós que temos sofrido ataques severos à entidade familiar, que é o que tem destruído tudo, colocado de cabeça para baixo, como o senhor falou. Só uma palavra de... O senhor nos instruiu nessa noite, mas uma palavra de consolo, de conforto, de fé, de ânimo
para que essa mãe que está nos assistindo não desanime ao ver o seu filho num caminho ao qual ela não se agrada. O crente é movido pela fé. E o que é fé? É a certeza de que tem uma coisinha ali que você não está vendo, mas que ela já existe. Eu chamo isso de sonhos. Quem não sonha não vive, vegeta. Então, o recado que eu deixo para a senhora mãe, para o senhor pai, é que vocês dois se apeguem às promessas, se apeguem aos sonhos. Aquelas promessas ouvidas no culto, aquelas escritas na Bíblia, aquelas que você sentiu como resposta às suas orações. Então, ore, e ore, e ore. Vencemos no joelho. Aquele velho ensinamento de Jesus: entra no seu quarto, fecha a porta atrás de si e fale com Deus. A oração tem efeito, ela move a mão que move o mundo. A oração é a única coisa que o homem produz na terra que tem efeito na eternidade. Então, a receita é muito antiga, é orar, consagrar e acreditar que Deus ainda é Pai, e que como Pai Ele vai cuidar dos seus filhos. Há uma promessa: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Seus filhos estão proibidos de morrer antes que se cumpra essa promessa na sua vida, mas você não pode desfalecer, não pode desanimar. Não importa se seu filho agora é um traficante, se agora ele está atrás das grades, se agora ele está na Cracolândia. O que importa é que a senhora consagrou seu filho a Deus, que o senhor consagrou seu filho a Deus. Ou você acredita que Deus é capaz, ou desiste de uma vez. Eu acredito que Deus salva. Jesus salvou meu avô, que fez a figura de pai aos 86 anos de idade. Um homem que bebeu por mais de 75 anos. E no último ano da vida dele, ele parou para me ouvir falar de Deus. Deixou a cachaça e morreu salvo. Meu pai aceitou Jesus segundos antes de morrer, em coma. Como é que o senhor sabe, pastor? Porque eu preguei para ele estando em coma e eu pedi um sinal. E mesmo ele não podendo esboçar reação nenhuma, mas ele ouvia tudo, uma lágrima escorreu nos olhos dele. A minha família, assim, os que não são crentes, chegam no céu cheirando fumaça. Mas chegam, porque há uma promessa. Aquele que fez a promessa, diz a Bíblia no livro do Êxodo, que ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender das coisas que ele fala. E no Novo Testamento, ele endureceu essa lei. Ele disse assim: pode passar o céu, pode passar a terra, mas as minhas palavras não vão te passar. Então creia, vá para a igreja, vá para o mote. Sabe aqueles crentes doidos que só tem 2 dentes na boca, o zagueiro, o atacante, aqueles analfabetos, analfa de pai, beta de mãe, aqueles com paletó de uma risca só, que sobe no meio do mato para orar. Corre atrás desse povo, pega o nome do seu filho, da sua filha, do seu esposo, dá para eles. Conhece alguma irmã de oração agora? Terminando o programa, liga para ela, manda mensagem de WhatsApp, marca uma campanha na sua casa, 7 dias de oração, faça um voto. Eu creio que o mundo espiritual interage com o mundo físico, mas você tem que provocá-lo, porque nós temos o livre-arbítrio, Thalita. Muitas pessoas esperam que Deus haja. Deus não age, Ele reage. Deus agia no Velho Testamento, esperando Deus, quem impedirá? No Novo, Deus só pode agir se você permitir. Então, na verdade, Ele não age. Se você vai permitir, é porque Ele vai reagir. Você age. O que é oração? Orar e ação. É pedir com braveza. É provocar o reino dos céus. Deus ama a gente atrevida. Seja atrevido, como a Thalita é. E está aqui num programa de TV. Está com um CD muito lindo que eu estou sabendo. Tem um ministério maravilhoso. Tem uma família maravilhosa. E é assim, os sonhos são construídos com lágrimas. Suas lágrimas não são sinônimo de derrota e angústia. Suas lágrimas nada mais são do que oração concreta. A oração que é feita em palavras, ela é abstrata, porque você não pode tocá-la. Mas a lágrima é física. A lágrima do crente é uma oração que se materializou. E a minha Bíblia diz que os anjos colhem essas lágrimas, levam no céu e derramam diante do altar. E após Deus sentir o perfume das lágrimas, a resposta vem. Deus abençoe vocês. Muito obrigada. Foi uma entrevista muito enriquecedora. Eu me sinto honrada. Tenho certeza que tem muito crente que queria estar aqui no meu lugar, mas você está aí, está recebendo em nome de Jesus. Eu tenho um pedido, posso? Quando você for para um canal de televisão e ficar famosa e fazer grandes programas de entrevistas, você chegar lá, lembra-te de mim quando entrar no seu reino. Só isso. Amém. Bom, assim a gente encerra
essa entrevista abençoada com o pastor e deputado Marco Feliciano. E nós já voltamos. Não saia daí, ainda tem muita coisa para você receber nesse programa de hoje. Paz do Senhor. E Osasco será chamada de capital do avivamento do Brasil. 3, joga no chão, peso em cima. Acima do teto da igreja é uma guerra. Os demônios sabem o que pode acontecer depois dessa oração. Todos os que vieram à frente, faz uma aliança com eles, faz um pacto com eles. E daí não quer E a você, mais uma vez, o meu agradecimento, que o Senhor te abençoe, te prospere, que seja uma semana de vitórias em nome de Jesus. Não repare nessa apresentadora que vos fala, porque hoje foi muito forte o que aconteceu nessa igreja, por isso que você pode ver que eu estou já um pouquinho, né? A maquiagem foi embora, mas a unção de Deus é que vale a pena. Amém, minhas irmãs? Muito obrigada mais uma vez pelo seu carinho e eu conto com a sua audiência para o nosso próximo programa. Não deixe de me seguir nas redes sociais, Facebook, cantora Thalita Morelli e no Instagram, @Thalita Morelli. Outro recadinho para finalizar. Se você gostou desse look abençoado, quero dizer que agora nós estamos com uma parceria com a Empório Mundo Arte, que criou uma confecção evangélica para nós, mulheres cristãs, ficarmos na moda, ficarmos elegantes e bonitas, porque a gente merece. Então, se você também quer conhecer um pouquinho mais dessa coleção abençoada, eu estou observando tudo bem de pertinho, tudo feito com muito carinho para nós, mulheres cristãs. Siga lá, Empório Mundo Arte no Facebook, ou então, através das minhas redes sociais, você vai conseguir chegar até eles também. Tá bom, queridas? Um beijo, que o Senhor vos abençoe, prospere, guarde a sua vida, a sua casa, a sua família. E nós voltamos, se assim Deus permitir, na semana que vem. Deus abençoe.